Seguimos agora com mais informações para você. E olha, fevereiro é o mês roxo em alusão às doenças lúpus e fibromialgia. Mulheres entre 30 a 60 anos. Tensão, estresse e desequilíbrios hormonais podem desencadear quadros. Confira. Os sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, por meses ou mais rapidamente, em semanas. É assim o lúpus, doença inflamatória de origem autoimune. Em 2018, Elisa recebeu a confirmação e foi um choque de realidade para alguém que tinha uma vida ativa. E eu ficar dependente das pessoas. Essa parte mexeu muito com o meu psicológico, entendeu? Porque o lúpus em si, ele mexe com o psicológico da gente. Os médicos sempre diziam isso para mim. Olha, você tem que se manter zen, porque você não pode ter raiva extrema, você não pode ter alegria extrema e não pode ter tristeza extrema. Então você tem que ficar zen, tem que ficar totalmente controlada, entendeu? E eu era uma pessoa que às vezes eu era bem estressada, entendeu? Eu não gostava de ouvir certas coisas e eu me estressava logo, eu já gritava. Hoje em dia tenho que me manter bem tranquila. A maior decepção dela foi o abandono de parentes e amigos, quando precisava de ajuda nos custos do tratamento, que depende do tipo de manifestação apresentada e deve, portanto, ser individualizado. Aí tu não tem dinheiro para pagar um particular. Já tentei, às vezes, já ocorreu a situação de eu ficar tão agoniada precisando de um exame que eu corria atrás de vaquinha online, eu fazia vaquinha online para tentar pagar meus exames, entendeu? Só que eu espalhava com amigos, poxa, me ajuda, compartilhar aqui. Aí algumas pessoas ainda se disponibilizavam, né? Tá bom, vou te ajudar, mas tem outros que nem sequer respondiam a mensagem. E são pessoas que a gente considerava amigo, entendeu? Pessoas que já chegaram com a pessoa e dizem assim, pô, olha, pode contar comigo, com o que quiser. Quando você vai lá, a pessoa até muda de caminho. Para não se comprometer contigo, entendeu? O lúpus pode provocar cansaço, desânimo, febre baixa, emagrecimento e perda de apetite. As lesões mais características são manchas avermelhadas no rosto, em forma de asa de borboleta e que não deixam cicatriz. Elisa também foi diagnosticada com fibromialgia, uma doença que afeta o cotidiano de quem adquire, já que ela se manifesta na dor em todo o corpo, principalmente na musculatura. A médica falou que era, como é que é o nome? É fibromialgia. Ah, porque você está com fibromialgia. Eu falei, doutora, você tem certeza? Porque todos esses sintomas que você tem é da fibromialgia. Ai, meu Deus, mais uma coisa para o certificado do lúpus. A fibromialgia é uma doença crônica e atinge uma parcela que corresponde a pouco mais de 5% da população no mundo. Porque não existe nenhum método de imagem ou exame de laboratório que venha lá fibromialgia positivo ou fibromialgia negativo, né? O diagnóstico de fibromialgia, ele é 100% clínico. Isso significa que a gente não vai solicitar nenhum exame? Não, isso não é verdade. Porque a gente também precisa considerar outros diagnósticos diferenciais. Por exemplo, deficiência de hormônios da tireoide, deficiência de vitamina D e deficiência de vitamina B12. Para enfrentar o lúpus e a fibromialgia, Elisa se emociona ao falar da mãe. Para ela, o único alicerce em meio à solidão que convive com as doenças. A minha mãe... A minha mãe é uma pessoa que, nesse momento assim que eu saí do hospital, ela me ajudou muito, entendeu? Ela sempre me ajudou a correr atrás dos meus remédios, que era preciso pegar, às vezes, lá na SEMA, né? Só que aí depois ela também ficou doente, entendeu? Ela tem agora uma hérnia e tá na boca do estômago, que impossibilita ela de estar para lá e para cá. E ela já é uma senhora idosa, ela não pode estar, entendeu? Para lá e para cá se resolvendo como ela fazia antes. Então, eu me vi um pouco que sozinha, assim, entendeu? Hoje em dia, mesmo com os medicamentos, Elisa enfrenta fortes dores, que impedem de fazer tarefas simples, como levantar o braço e sentar. Mesmo assim, ela carrega no coração a força e a fé que precisa para continuar. Que a história de Jó, Deus amava muito Jó e ele era um servo muito fiel a Deus.
E Deus não permitiu que o inimigo tirasse a vida dele, mas permitiu que tocasse nele, para provar que ele era um servo fiel. Entendeu? Então eu sempre me baseava nessa história, assim, que é um fato real para mim, né? Que Deus não me deu nenhuma doença, não colocou nenhuma doença em mim. Ele só permitiu que acontecesse, entendeu? Por algum motivo, mas fez, entendeu? Então eu sempre, e todos os dias da minha vida, por mais ruim que eu amanheça, eu sempre agradeço a Deus. Aí, que situação, né, gente? Olha, algumas coisas chamam a atenção, é claro, de todos nós, mas primeiro que você possa continuar exercendo a sua fé. A sua fé vai te salvar, vai te curar e vai dar tudo certo. Basta crer, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, já é o suficiente para mudar a sua vida, né? Agora chama muita atenção, né, gente? Volta aqui só as imagens dela mesmo, produção, sabe? Quando a gente vê a tristeza no rosto da pessoa. A maior tristeza que traz, com toda certeza, a você, que tem a sua família e que talvez passe por problemas parecidos, é quando você busca aqueles que são do seu sangue, a sua família, aqueles que poderiam te dar um apoio emocional, financeiramente, estar do seu lado, te apoiar em todos os quesitos, e essas pessoas fazem isso, viram as costas para você, né? É o que deve doer mais para essa mulher, é o que deve doer mais para tantas outras mulheres que passam pela mesma situação, quando são abandonadas pela família. É por isso que na palavra diz também, né, que existem amigos que são mais chegados do que os próprios irmãos, né? Ou seja, entra uma igreja fazendo a diferença, uma ação, arrecada, ajuda com tratamento, né? Outra coisa que chama a atenção é como é falido o nosso sistema de saúde, o SUS, né? Que era para ter um atendimento prioritário a todas essas pessoas que passam por esse tipo de necessidade, né? Mas não tem. E quando tem que esperar uma fila absurda, né? Que demora, às vezes a pessoa morre na fila de espera e não consegue receber o tratamento e o atendimento correto. Está falido o nosso SUS. Enquanto isso, o nosso presidente da República quer investir mais de 3 milhões em internet no seu avião, onde ele vive mais fora do Brasil do que trabalhando em benefício da saúde pública do povo brasileiro. Isso é uma vergonha.